Importante a vitória, vencer a primeira na Copa Sul-Americana, mas eu esperava, por exemplo, de um atleta como Hugo Souza, uma referência técnica do elenco, um discurso mais inconformado, porque parece que está tudo bem e não está. O Corinthians não jogou um bom futebol. Quando estava em igualdade numérica em campo, 11 contra 11, estava tomando sufoco do Racing logo no início do jogo. Mas nem tem técnico, Basé. E outra, não é o Racing da Argentina, é o Racing do Uruguai. Eu sei. Então, não tem técnico, mas tem jogadores, tem qualidade o suficiente para se impor diante de um rival do tamanho do Racing, com todo o respeito ao Racing. O Corinthians não pode se contentar com pouco. Ganhou o Paulista, parabéns, bacana, mas há tempos que o time do Corinthians não vem desempenhando um bom futebol. O time do Corinthians está devendo nesta temporada e é meio estranho a gente falar isso, considerando que o time recentemente ganhou o Campeonato Paulista, se sagrou campeão. Mas é fato que o Corinthians pode render muito mais e precisa agir o quanto antes para encontrar um treinador. Está tudo encaminhado com o Dorival Júnior e a tendência é que com o Dorival no comando as coisas melhorem e melhorem muito. O que vai reforçar essa ideia de que o Corinthians está devendo e pode render muito mais. E aí, Milene? Michel, isso é reflexo da ausência do treinador em campo. Né? Eu também acho. Sem dúvida nenhuma, um time grande, que tem grandes jogadores, certos medalhões, eles se acomodam na partida e durante a semana. Então, isso é falta do espelho, do treinador em campo, da orientação. Jamais o jogador vai respeitar o interino, como vai respeitar o treinador que vier, né? Então, o Corinthians tem que resolver isso o mais rápido possível, né? Esse dilema, se é o Dorival, se não é, contratar urgentemente o treinador, porque a temporada, nós sabemos, é muito difícil, desgastante, longa, e o Corinthians, com esse respiro na Sul-Americana, sem dúvida nenhuma, agora, essa semana, tem que resolver a questão do treinador. O time do Racing do Uruguai é um time fraco tecnicamente. O Corinthians, mesmo com um a menos, criou muitas oportunidades e poderia ter ampliado o placar ontem, Michel. Beleza. Agora eu quero falar com o Alexandre Silvestre, que está lá no Parque São Jorge. Choveu muito aí, né, Silvestre? O Corinthians já tem um novo técnico ou ainda não, Silvê? Já tem sim, Michele, só não é oficial. O Corinthians aguarda as burocracias para anunciar formalmente a contratação do Dorival Júnior. E se na quarta-feira foi o dia de São Jorge, hoje é o dia de Dorival Júnior, porque o professor faz aniversário, 63 anos. O contrato com o Corinthians vai ser assinado e ele ficará por aqui, se tudo der certo, até dezembro de 2026, quando termina o mandato do presidente Augusto Melo. O Dorival Júnior vai ter um salário um pouco superior ao que recebia a família Dias. Não é tudo isso que muita gente está falando, mas é um salário superior ao que recebia o Ramon Dias aqui, que foi demitido recentemente. Dorival Júnior conversou comigo, disse que está aguardando apenas a logística do Corinthians para se apresentar e iniciar o trabalho. Ontem, depois da vitória na Copa Sul-Americana, o Hugo Souza, que trabalhou com o Dorival lá no Flamengo, falou a respeito da chegada do professor. Diz aí, goleirão. Não, o professor Dorival é um grande treinador, né? Não é à toa que estava na seleção brasileira há pouco tempo. E eu trabalhei com ele, tive a oportunidade de trabalhar com ele no Flamengo, então é um grande profissional, além de um grande ser humano, e tanto ele quanto sua comissão. Então, se for ele mesmo que vier, né, as portas estão abertas, sei que ele vai vir para ajudar, sei que ele vai vir para agregar muita coisa, que é um cara que vai agregar muito ao nosso time. E, bom, se for ele que venha para nos ajudar, e eu particularmente gosto do trabalho dele porque já trabalhei junto com ele. É um cara que me deu a oportunidade de estar numa pré-lista, como você falou. Mas, bom, essa decisão é do Fabinho, não é minha. Mas se for ele que venha para nos ajudar, e as portas estão abertas. Muito bem, Dorival Júnior é o 9º técnico da história a comandar os 4 clubes grandes de São Paulo. Antes dele vieram o Aimoré Moreira, o Carlos Alberto Silva, o Cuca, o Emerson Leão, o Nelsinho Batista, o Oswaldo Brandão, o Oswaldo Oliveira e o Rubens Minelli. É questão de tempo para o Corinthians anunciar formalmente a chegada de Dorival Júnior. Se ele vai comandar o time domingo contra o Flamengo, ainda é uma incógnita. Eu acredito que não, deve ser mesmo o interino, o Orlando Ribeiro. Aguardamos agora a comunicação do Corinthians para a entrevista coletiva, a apresentação do Dorival, que será o técnico do timão daqui para frente, Michele.
Legal, voltou pra mim, agora sim, voltou, diretor. Legal, Silvestre, já você traz novas atualizações para nós. Eu quero saber a opinião do Basejo e, claro, do nosso tetracampeão de Dorival Júnior e Corinthians. Será que esse casamento vai dar